Bom, a gente resolveu fazer esse vídeo, né, porque muita gente perguntava pra gente, mas o que que é? E é algo muito difícil da gente explicar, não é uma coisa muito trivial. Então a gente resolveu fazer o vídeo porque talvez com perguntas várias a gente consiga explicar ao longo do tempo do que se trata, né, o workshop Análise de Carreira. Bom, a ideia, em primeiro lugar, e super importante, é que são grupos pequenos. Então, isso é fundamental. Então, dentro desses grupos pequenos, a gente faz atividades, tanto atividades que passam pelo nosso histórico, atividades que mexem com o presente, atividades que pensam lá na frente. E a ideia sempre é propor para as pessoas a atividade, conversar um pouco sobre isso, deixar um pouco elas pensarem e fazerem mais sozinhas, sem esse espaço físico do AC, para depois a gente voltar no próximo encontro e falar mais sobre isso. E depois a gente tem o cuidado de trazer que seria um feedback de quem está de fora, que sou eu e a Thaís, fora e dentro, né? E a gente discute sobre essa participação na atividade. Então, e tem surtido efeitos muito legais, assim, dá pra ver que faz muito sentido tanto pra gente quanto pra quem recebe esse feedback, pra quem faz a atividade. Então a gente faz em dois lugares que são, na verdade, os nossos dois consultórios, né, o meu e o da Tabata. Então esse aqui, por exemplo, que a gente está filmando é no consultório, tem o consultório dela. Um fica na Vila Olímpia, Itaim, o outro fica na Consolação. E é isso, é onde a gente trabalha mesmo. Eu acho que é muito legal, eu acho que foi uma coisa que juntou um pouco várias coisas que eu já vinha fazendo. Então, eu tinha, enfim, feito a formação em psicanálise, eu tinha trabalhado na DBM com o processo de outplacement e, enfim, eu vinha de um meio, que é a publicidade, que tinha muita gente infeliz, né? Então, isso surgiu um pouco pensando em tudo isso, né? Tendo feito uma transição de carreira eu mesma e pensando nisso, de como é difícil as pessoas pensarem em carreira e refletirem sobre a carreira de uma forma mais ampla. Eu acho que as pessoas estão muito acostumadas a quererem fórmulas, soluções, né? Muita gente quer, me diz o que eu vou fazer da minha vida. E acho que não é isso que a gente faz lá, né? Eu acho que no workshop a gente, de alguma forma, faz a pessoa pensar sobre ela mesma, né? Porque não é a gente que vai descobrir o que tem dentro dela, né? A gente é meio que testemunha de uma reflexão que ela vai fazendo e a gente vai contando um pouco para ela. Porque as pessoas, esse ouvido analítico acho que é importante, né? Porque acho que a gente vai contando para as pessoas aquilo que elas falam e às vezes nem sabem o que estão falando. Então isso é muito bonito de ver, assim, um processo legal. A gente tinha pensado bastante isso no começo, de para quem que é o walk, para quem que é. E foi importante definir isso, não é necessariamente para quem está começando a carreira, a vida. É bem isso mesmo, é para quem está no meio dessa jornada profissional e que se viu num lugar muito indo com a maré, assim, e quer se repensar, quer se perceber nisso. Acho que é para quem está no meio do caminho, num caminho bom, que já tem uma história legal, já tem uma bagagem boa, mas ainda tem muita coisa lá para frente. No início, uma das nossas preocupações era que as pessoas não achassem que elas iam sair com uma solução, né? Um pouco aquilo que você tinha me perguntado antes. Então eu vou sair e vou te dar, olha, sua carreira é engenheiro mecânico. Isso não existe, né?
E isso, as pessoas veem menos, a gente fala bastante disso, a gente coloca isso na nossa divulgação, e no final a gente percebe que as pessoas nem querem isso, né? A reflexão é tão mais profunda, né? Porque ninguém vai refazer a vida em 2 meses e meio, que é o tempo que a gente leva. A gente fala muito isso, né? Uma transição, se é que a pessoa quer fazer transição. Tem muita gente que chega e nem quer fazer transição. Quer simplesmente entender como é que eu vim parar aqui, né? Porque às vezes é tão automático, como a Tabata estava falando, que a gente não percebe, vai levando, vai levando. Mas enfim, quem quer fazer transição, quem quer fazer uma mudança, é um processo longo. Mas sem um pensamento anterior, né, de o que me influenciou para eu chegar aqui, como é que daqui eu vou para outro lugar, ou vou ficar no mesmo lugar, mas em outra posição, que isso acontece muito também, né? Às vezes a pessoa está super feliz, vou ficar aqui, mas ela volta em outra posição, né? Sabendo muito mais sobre ela, sobre o que ela faz nesse espaço profissional. Eu acho que o que floresce é uma visão maior de si mesmo. Acho que é perceber que a pessoa está entrando mais em contato com ela mesma. E que parece uma coisa tão boba e tão óbvia, né? Ah, é só saber o que eu quero. Mas como isso é tão difícil, tá tão bem acobertado dentro da gente, né? A gente segue tantas regras de fora que a gente acha que a sociedade quer, que nossa família quer, que esposa, marido querem, e a gente vai criando uma jornada tão automatizada assim, e é legal quando a gente percebe que uma atividade ou uma conversa ou uma discussão abriu um espaço para a pessoa se pensar, e ela falou, nossa, acho que eu gosto disso, né? Acho que para mim é mais isso aqui. Foi muito interessante esse ano, né? Porque quando a gente começou, a gente falou, bom, vamos experimentar, né? Vamos ver o que acontece. É claro que algumas coisas eu já tinha vivido fazendo processo de outplacement, né? Então, alguns exercícios vêm de lá, já tinha acontecido, mesmo que em outro contexto. Outros eu já tinha vivido antes, mas quando a gente juntou tudo, que a gente tinha pensado juntas, e colocou lá, a gente só ia saber fazendo, né? Então, e depois de um ano, a gente fez 4 turmas esse ano, foi muito legal. Foi muito legal a gente ver, primeiro que cada turma é uma turma, né? Isso a gente fala muito. Cada turma tem uma dinâmica. Tem uma turma que vai mais para um lado, tem outra que vai para o outro lado. E uma coisa que até agora tem sido muito surpreendente para a gente é que as turmas, elas se arrumam de um jeito não premeditado, porque a gente perguntaram pra gente uma vez, mas como é que vocês fazem a curadoria das pessoas? Eu falei, bom, a gente faz isso, né? É muito como consultório, quem vem, a gente vai acolher, vai entender, não tem isso de escolher, né? Acho até que se tivesse poderia dar muito errado. Mas as pessoas vêm, às vezes as pessoas se conhecem, é raro, mas em alguns casos as pessoas trabalhavam juntas, sei lá. Mas elas vêm e elas se complementam de um jeito que é muito bonito de ver, né? Quando a gente vê, um já está justamente sacando o que no outro acontece, então começa a dar uma dica emocional mesmo, não é nem dica prática. Mas é muito legal, é muito interessante. As dinâmicas são, cada turma é uma turma, e até agora tem sido muito legal, assim, muito gostoso de ver. Eu acho que é super importante, assim, as nossas bagagens, né? Porque a Tabata era advogada, eu era publicitária. A gente viveu esse mercado, e é um mercado que a gente vê que hoje em dia está cada vez mais um pouco enlouquecido, né? Assim, em geral, eu acho que algumas profissões são mais pressionadas. Mas enfim, a gente viveu essa loucura de pressão, enfim, menos valorização das pessoas, cada vez mais a gente tem que fazer mais coisa, menos tempo. Enfim, a gente sabe, sentiu na pele isso que as pessoas que chegam pra gente vêm trazendo, né? Então acho que é importante a gente saber isso. Eu acho que a psicanálise é fundamental, eu acho que existem milhões de produtos e ofertas, enfim, nesse mercado. Tem gente que faz coaching, tem gente que faz, enfim, né, milhões de processos. O nosso vem da psicanálise, não há dúvida, né? Eu acho
que é isso que dá essa diferença pra gente. É um processo, é uma escuta que a gente só tem quando a gente é psicanalista. Né? E acho que essa escuta faz muita diferença, de escutar o que não está sendo falado, mas está, né, tá se mostrando ali naquela fala. Eu acho que isso é muito importante, assim, acho que isso dá a marca do nosso processo e é o que deixa ele muito legal. Uma coisa que eu acho muito legal de falar, até quando, né, perguntaram pra gente, nesse sentido de qual é o diferencial de vocês, e a gente pensou muito, eu acho que o nosso diferencial é muito claro, assim, eu acho que no mundo que a gente vive, cada vez mais marcado por esse ritmo do consumo, e não estou nem aqui fazendo apologia dessa crítica ao consumo, porque é onde a gente vive, né? As pessoas cada vez mais têm que se vender como marcas no mercado, né, de trabalho, e isso é muito cansativo. Eu acho que chega uma hora que a pessoa ela esquece quem ela já virou esse produto, né, ela cria uma persona que é natural, todo mundo tem que ter, mas às vezes a gente fica muito nesse mundo, né, da imagem, do como eu tenho que parecer, de como as pessoas vão me ver. E eu acho que um diferencial enorme que a gente tem é de dar um espaço para as pessoas serem elas mesmas. Porque assim, as pessoas até chegam de um jeito, né, como se fosse, a gente brinca às vezes, fala que a Tabata fala isso, que é uma entrevista de trabalho, né, que chega meio, o que eu tenho que responder, e no final são elas mesmas, né, então nesse sentido a dinâmica parece muito como a de uma terapia em grupo, né, as pessoas se abrem, se colocam de verdade, não tem muito espaço para ficar, sabe, com máscara ou querendo parecer alguma coisa, e acho que isso é muito, muito gostoso, as pessoas saem valorizando isso. Acho que a coisa mais legal do LAC é pensar no efeito que pode causar nas pessoas. Isso é muito, muito interessante porque, como uma análise, sai das nossas mãos até onde pode chegar, até onde pode ser levado internamente pela pessoa, mas se a pessoa estiver comprometida e realmente quiser fazer, se pensar, eu digo, nossa, acho que já deu para ver muita coisa bacana florescer. Então, e tendo a escuta analítica, mas ao mesmo tempo tendo esse cuidado, esse foco maior no profissional e a gente podendo dividir nossa história também. O que mais? É isso, acho que é isso. Acabou? É.